e gloriosa paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, mais uma vez eu desejo confessar a alegria de estar aqui para ter mais uma vez a honra de se pôr como canal de Deus. Desta feita, a gente se pondo à disposição do Senhor, de fato, Ele nos usa. E já de antemão eu agradeço aos irmãos o carinho de sempre, também para nos convidar, a confiança para nos convidar, para trazer a palavra, quase que sempre, nessa igreja. Eu fico muito feliz. Eu agradeço a toda a igreja, o carinho de sempre. Amém? Entretanto, irmãos, eu não gostaria de ficar só em minhas palavras, porque não é para isso que eu vim aqui. O tempo passa um pouco rápido, mas eu peço aos irmãos que continuem em espírito de oração, adorando ao Senhor, para que Deus assim possa me dar condição de passar para a igreja aquilo que Deus tem posto em meu coração. Amém? Gostaria que os irmãos, se possível, fiquem de pé, para que possam ler um pouco da palavra de Deus. O livro de Samuel, profeta Samuel, capítulo 12, e o verso 7. Quantos acharam? 2 Samuel, capítulo 12. Já vão deixando de feedback. O texto também se encontra em 1 Reis, capítulo 3, e o verso 4. Leiamos todos. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Texto seguinte, 1 Reis, capítulo 3, e o verso 4, diz assim: foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele lugar era alto, o alto principal, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Amém, irmãos? Podeis fechar as vossas Bíblias e tomar o assento. Queridos irmãos, essa incumbência que me deram de trazer a palavra, eu passei alguns dias da semana perguntando ao Senhor o que gostaria o Senhor Deus que eu viesse falar para a amada igreja nessa noite. E aí Deus me solicitou algo inicialmente, mas ficou um pouco a desejar ainda. Eu disse: Senhor, eu vou falar nesse texto. E com o desenrolar da semana, Deus falou mais fortemente no meu coração e me apresentou tudo aquilo que Ele desejava falar. Portanto, eu continuo pedindo aos irmãos que continuem orando, para que Deus me dê condição para poder falar aquilo que Ele tem posto em meu coração. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu inicialmente, introduzindo essa palavra, eu gostaria de dizer aos irmãos que o livro de Samuel, 2 Samuel, conta muito a respeito da vida do salmista Davi, do rei Davi, e todos nós conhecemos a história, é uma história muito bonita, a história de Davi. Eu particularmente me identifico muito, sempre que posso estar dando uma olhada no livro de Samuel, eu estou dando uma olhada na história de Davi, e eu me alegro muito com a história do mesmo. Até poucos dias ainda, hoje, no ministério falava a respeito de Davi, eu não tive a oportunidade de ver, porque os dias são muito corridos. Mas, irmãos amados, eu nesta noite, eu não gostaria de trazer a memória da igreja, não o Davi que a gente conhece, um jovem, pequenino, que dentro dos seus irmãos era o menos querido pelo seu pai e pela sua família, era o mais escanteado. Eu não quero falar desse Davi. Eu também não desejo falar nesta noite do Davi que se encontra com o tal de Golias no vale. Ele
do Senhor, e vai ver o nome do Senhor, e tal, Golias, ele cai no chão e Davi arranca a cabeça. Eu não quero falar do salmista, que tanto mencionou os seus salmos, tanto escreveu os seus salmos, e a coisa mais linda do mundo. Eu acho que nos momentos de tristeza, eu acho que ele escreveu os salmos mais lindos de toda a história. Eu, sinceramente, irmãos, eu quero me desconciliar um pouco nessa noite, desse Davi que nós conhecemos e nos alegramos, não pela vida de Davi, mas pelo Deus de Davi. Eu gostaria de falar de um Davi que, em um momento da sua vida, não vai se encontrando como esse, cheio de poder e cheio de ousadia. Eu quero nessa noite falar de um Davi que se encontrou mais como ser humano do que qualquer outro ser humano nesta noite. Eu desejo de falar de um Davi que se encontrando numa péssima oportunidade em seu palácio, olhando para o pátio, ele encontrou uma mulher chamada Betseba. Digam, Betseba. Essa mulher que Davi encontrou-se, olhou e viu ela no pátio. Davi muito se afeiçoou. Eu tenho relativa convicção de que naquele instante Davi já conhecesse que ela era uma mulher casada, mas muito formosa. E aí esse homem, de tantas histórias bonitas que nós conhecemos, ele se revestiu agora de um monstro, de um homem escrupuloso, de um homem de caráter desconhecido. Ele se revestiu de uma maldade muito grande e ele não vigiou. Meus irmãos, eu gostaria de abrir um parêntese rapidamente na palavra, nessa introdução, para que os irmãos se atenham à vigilância que o cristão deve ter em toda a sua vida. Eu quero dizer para a amada igreja que nesse período da história, o salmista Davi, ele tinha se aposentado das batalhas e ali tinha tomado de fato a coroa e ficou agora no palácio. E Joabe, o seu general de guerra, era que ia guerrear por ele. Nos momentos oportunos de batalha, dizia: vem, mestre meu, e toma a coroa, para que todos percebam que tu realmente és homem de guerra em Israel. Queridos irmãos, eu desejo dizer nesta noite para os irmãos que o trabalho do Senhor, que a obra do Senhor é muito importante, e cada um de nós, quando paramos de fazer a obra, paramos de fazer
estão lá no fronte de batalha, dormindo ao relento. Senhor, eu não mereço tal coisa. Eu serei solidário com os meus irmãos e dormirei aqui se mais uma vez me puserem dizer que não dorme com a esposa. Davi, ele é acometido de uma surpresa. Mais uma vez ele chama Urias ao palácio, dá um banquete, embriaga Urias. Urias, mais uma vez, não executa aquilo que Davi planejava. Adiante mais um pouco, ele manda Urias para o fronte novamente de guerra, manda uma carta para Joabe, um homem que o caráter eu duvido muito do caráter de Urias, de Joabe. Por muitas coisas eu duvido do caráter daquele homem no tempo. E ele manda que ponha Urias no fronte de batalha, onde a batalha estivesse mais tempo. Nós conhecemos a história. Urias vem a morrer. Fica tudo, me perdoa a palavra trincada, culpadinho, fica tudo muito apertadozinho. E ninguém sabe de nada, está lá Davi muito tranquilo com a sua história. Matou o seu homem, matou o homem, no qual ele caiu em várias concepções. Morreu aquele homem, mas nada se esconde do Deus Altíssimo. O Senhor Deus de sete bolas de fogo, que tudo vê, os seus olhos têm e tudo vê. Ele é a minha vida e é a sua vida. Eu não quero dizer aqui que qualquer um de nós aqui, qualquer um de vocês tem um pecado encoberto, não é isso que eu quero dizer para a igreja. Eu não quero dizer para a igreja aqui que você tem um Deus irado, que vai te negligenciar no momento da tua vida, que vai te pôr no meio de uma igreja como essa, no seio de uma igreja como essa, e vai te fazer uma vergonha, te vergonha no meio de todo mundo, não. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero que você entenda nesta noite que você tem um Deus que te ama, que repreende e castiga todo quanto ama, porque assim ele se poderoso, porque ele te ama. Nada se esconde do Senhor. E ele vai matando ao tal rei. Vai matando ele e diz: olha, o Senhor me revelou algo. Ele procura uma parábola ao rei e diz: se houvesse um homem rico e um homem pobre, e um homem rico tivesse muitas ovelhas, gado, e o pobre não tivesse nada. E este homem, querendo dar de comida a alguém, ao viajante, ele deve a ele, tomasse a ovelha, a única ovelha que o pobre tem, matasse e desse de comer. O que faríamos nós ao tal homem? Levanta-se Davi, muito irado, muito revolto, diz: que este homem faz 4 vezes mais, me dá cansa em perder o tempo. Diz: esse homem é Davi. Glória a Deus. Esse homem é você, Davi. Ele estava bem esquecido do pecadinho. Ele estava bem esquecido do pecadinho muito velho. Mas o Senhor não se esquece. Ei, meu rei, este homem que não matou ovelha és tu. Como Davi era profeta, ele era rei, falava de ele, não volta atrás. Tinha que se cumprir 4 vezes mais. Primeiramente, um filho que veio a conceber Batseba ficou doente, muito doente, e Davi arrependido, chorando, triste com a situação de Joabe, orava, pedia: Senhor, a oração do justo pode muito ter seus defeitos. Senhor, me ouve, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei. É assim que diz a tua palavra. Senhor, eu estou orando, eu estou pedindo, nada acontece. E aí aquela criança que não tem nada a ver com toda a história acaba sofrendo a tua coisa por conta do erro de Davi.
ela foi violentada. Para a história de Judeu, uma mulher que fosse violentada, moralmente ela estava morta. Moralmente ela estava morta. E aquele ultraje dentro da casa de Davi continua acontecendo e é desesperado. O outro filho de Davi, que me falta a memória agora, mas eu virei a igreja, Absalão, revoltado, pois ele era irmão de pai, de mãe, de Tamar. Ele revoltado vai ao pai, conversa com o pai, que essas coisas não poderiam ficar assim. O filho Amon de Davi estava exilado. Absalão queria a morte de Amon. Aí é aquela coisa, meu irmão, pai perdoa. Pai não quer ver o filho morto, de maneira nenhuma. Por mais difícil que seja a vida do indivíduo, do filho, da filha, o pai pesa pela sua vida, pesa pelo seu bem-estar. E aí então, Absalão encontra-se numa péssima oportunidade e vai tirar a vida de Amon, pois violentou a sua irmã de pai e mãe. A terceira vez, Davi está perdendo, está sofrendo as consequências do seu erro. Cuidado quando você for tomar uma atitude, você for dar um passo, porque Deus perdoa o teu pecado, mas o teu pecado tem consequências, e as consequências podem ser muito drásticas. Cuidado com as coisas que você fala, cuidado com as pessoas que você anda, cuidado com as atitudes que você toma. Terceira vez, Davi sofre e Amon morre. Vem agora o seu filho Absalão, matou o pai, matou o irmão. Revoltado poderia ser até uma coisa, não, mas ele violentou a irmã, merecia a morte. Mas sangue sempre vai ser sangue. Sangue de irmão sempre vai ser irmão. Você pode até discutir com seu irmão, com sua irmã dentro de casa, mas ele nunca vai deixar de ser seu irmão. Ele fez seu pai, ele fez sua mãe, ele nunca vai deixar de ser teu pai, ela nunca vai deixar de ser tua mãe. Como já foi ainda quem morrer, teu pai é tua mãe, e será os teus dias muito próximos na terra prolongados. Aleluia! Aleluia! Respeite papai e respeite mamãe. Ao tempo que Absalão ainda muito rebelde, vai começa a articular as coisas e vão morrer. Rouba tudo que tinha. Davi era levantado, não queria mais guerrear, então um pouco mais do seu filho. Foge, atravessa o Jordão. E o indivíduo, Absalão, não morreu. Foi procurar o seu pai para matá-lo. Esse era do cão mesmo, era pai. Esse só misericórdia. E Absalão vai procurar o pai para matá-lo. O pai foge, se esconde, e lá no meio de uma dessas batalhas, ele, correndo em uma das mulas que ele tinha, engancha-se com o cabelo numa árvore e lá fica. Os soldados que ainda não perdoam. Esse indivíduo aí não merece perdão, não. Esse cabrinho aí, comportamento dúbio, não merece perdão. E cava uma espada no seu ventre, e pela quarta vez, Davi sofre. Ele sofre a profecia que está da sua própria boca, a determinação, pare 4 vezes mais. Davi ainda humilhado, sofrendo, perde seu filho. A vida tem que continuar, Davi. E a vida continua. Dentro de Davi, o fruto do seu pecado ainda doía. As suas emoções estavam machucadas, o seu coração estava machucado. Ele sofria de fantasmas. Fantasmas que ele não assombravam, dizia, vai
Eu quero dizer nesta noite que no nome de Jesus, debaixo desse sangue precioso, o fantasma que te assombrava não mais vai te assombrar, porque Jesus está aqui e Ele não é fantasma, Ele vive e reina para todo sempre. Ele nessa noite te chama a vida para a tua história e precisa avisar que não me perdoe de tudo. Uma das primeiras depressões, doença da alma, doença do século XX, eu acho que antes de Cristo, aproximadamente 970 anos antes de Cristo, houve a primeira depressão do ser humano. Talvez tenha sido ali, pode ter sido qualquer outro. Mas Davi estava doente por conta do seu pecado. Doente por conta do seu erro que estava todos os dias na sua frente. E Davi chorar, me perdoa, Senhor. Me perdoa, o justo cai uma vez, mas o Senhor, 7 vezes o Senhor levantará. E o número 7 é o número da perfeição. Torna-se infinito, o justo cairá, mas de todas as vezes o Senhor o levantará. Pode dar glória ao Senhor aí, pode dar glória ao Senhor. Pode glória ao Senhor aí. Sabe por quê? Porque eu também já caí. E de todas as vezes Ele levantou. E eu tenho certeza que eu sou ser humano. E eu vai amanhã. Ele também me levanta. E Ele vai aqui para me levantar nessa noite. O Senhor está aqui para me levantar. Aqui não tem um super-herói, aqui tem um ser humano. E está sujeito a cair. Aquele que está de pé, olha para que não caia. E o tal Davi agora quem seria o meu sucessor? Deus, tu me prometeste um sucessor. Adonias, vendo o pai doente, começa a proclamar em todos os lugares que agora era rei. Batseba, muito esperta, enrolada, conversa com Natan. Natan diz: vai falar com o rei. Fala com o rei, ele estava doente. Depressão, não queria nem sair da cama, com febre. Ah, irmãos, o pecado dói muito. O pecado dói muito. Dizem que a depressão é a doença da alma. Cuidado com o que você está mexendo. Pois se você for feito pelo pecado, você pode ficar doente assim. Com essa depressão, humilhado, angustiado, sem saber para onde ir, sem saber para onde correr. E só Deus pode socorrer. O Salmo 142, o Davi está muito triste. Ele está na caverna de Adulão, é claro que não é. É antes dessa história, mas ele faz um grito, ele está muito triste. Ele diz: tira, Senhor, minha alma da prisão. Tira minha alma da prisão. Ninguém pode libertar minha alma de um homem de uma prisão, senão o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a chave da vida, que fecha, ninguém abre. Só o Senhor Jesus tem a chave que pode libertar a tua alma da prisão. Ah, que a depressão, por conta do pecado, não me alcance. E aí, Natan o aconselha, consagra Salomão. No texto que eu li, no capítulo 3 de Reis, de 1 Reis, no verso 4, Salomão foi ungido rei, consagrado rei. Adonias, que tinha se autoproclamado, arrepende-se. Estou correndo com a palavra, pois o tempo já mandou parar.
E aí Salomão, ungido o rei falido, Absalão tinha roubado tudo que tinha, ninguém tinha mais nada, o povo com fome, o povo sem entender nada. Vai então Salomão, ainda um menino, acredita-se que é com aproximadamente 21 anos de idade, tudo muito turbulento, ele pega 1000 juntas de povo. Tudo que tinha no rei estava desesperado, sem saber o que fazer com aquele rei. Papai Davi recebeu o consolo do Senhor, como nós encontramos no Salmo 51. Deus ama uma verdade no íntimo, e ele foi verdadeiro com o Senhor, e o Senhor o perdoou. Aí diz aí o salmista que o Senhor não é comprado ou induzido por sacrifício, senão ele mesmo daria. Mas o coração quebrantado, um homem em depressão, eu acredito que estava em depressão. Um homem em depressão fica muito quebrantado, fica muito tristinho, fica muito chorando. E aí, como foi dito aqui, por conta da opressão, do necessitado, o Senhor se levanta do trono. E aí, Davi, com o coração quebrantado, tristonho, fala com o Senhor perdoa. Ele quer morrer, ele morre feliz, morre alegre, saltitante, fez o seu filho Salomão, seu sucessor, fez uma dinastia. Mas Salomão estava doidinho, sem saber o que fazer. Com o reino tudo daquele jeito, o reino destruído, tem o que para fazer? E aí o Espírito Santo do Senhor, aquele que te guia, o Espírito Santo que geme por você, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo de Deus sugere a Salomão. Salomão, querido, o que é que tu tem? 1000 juntas de fogo, tudo que o rei toca fogo. Vai sacrificar, Salomão! Sacrifica, Salomão! Sacrifica, Salomão! A Salomão pega tudo que tem aí, põe tudo na carroça, leva para o monte, vai queimar tudo e vai para o Senhor. Aí o povo começa a dizer: ei, Salomão, tá doido? Pegou juízo? Salomão, meu filho, peraí! É só o que o rei não tem, mas tudo que a gente quer que nos sobrou. É o boi, dá para a gente comer aí todo esse povo umas 3 semanas. É tudo que eu tenho. E agora, o que é que eu faço? O que é que Salomão faz? Não, toca fogo, bota a brasa aí, porque é para o Senhor, e para o Senhor tudo que eu tenho. Para o Senhor você tem que dar tudo que você tem. Eu hoje aqui com os pregadores da igreja do Pentecostal, tudo que você tem monetariamente. Eu não estou falando disso não. Tudo que você tem são os seus sentimentos, é o seu coração, são as suas intenções. Deus não tem o teu coração, sacrifica diante dele, apresenta diante dele. Olha, Jesus, é só o que eu tenho, Jesus, eu não tenho mais nada. E aí, nessa noite, o Salomão sacrifica, o Deus Altíssimo apresenta-se a ele. O Deus Altíssimo apresenta-se a ele fortemente. E Salomão, se pedisse riqueza, eu te daria. Se tu pedisse os teus inimigos debaixo dos cabelos dos teus pés, eu também te daria, Salomão. Mas tu pedisse sabedoria para reinar, para governar o meu povo, Salomão. E aí o Senhor se agrada de Salomão. Não pelo que ele pediu, mas pelo que ele sacrificou. Dizem por aí que Deus não é cardiologista, se importa com o coração. Deus é mais que cardiologista. Ele se importa com o seu coração. Ele se importa com o seu íntimo. Diz a Bíblia que deve prover todas as coisas do seu coração. Queridos irmãos, eu tive uma forte emoção nesses dias que se passaram e eu fiquei com
músculo daqui, do peito, doendo, um pouco dolorido, uma forte emoção que tudo. Isso também aconteceu uma outra vez. A Bíblia Sagrada nos diz que pecado não é o que entra, mas o que sai, porque o que sai são as intenções e a concupiscência da carne. Deus se importa com o coração? Deus se importa com as suas intenções? Se importa. Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai depois a Deus, resistir ao diabo, e ele tal, aí fugirá de vós. Vós mesmo, bate retirado, é uma cartilha. No versículo seguinte, ele diz: vós, quando purificai o vosso coração. Pode estar com o pé aqui, no pé ali, purificai o vosso coração. Aleluia! Purificai o vosso coração. A minha Bíblia me diz, a nossa Bíblia nos fala que o Senhor não aceita frio ou quente. Na verdade, não aceita morno. Antes fora frio ou quente, não aceita dividido. Amai ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Vai do ânimo, purificar o vosso coração e apresenta toda a tua vida a Ele, como sacrifício bom e suave e perfeito a Ele. Ah, irmão, se você soubesse o que o Deus Altíssimo está me falando nessa noite, você glorificaria mais um pouquinho, e eu não vou você glorificar mais um pouquinho. É Ele quem fala por nós. A Bíblia Sagrada nos diz, eu vou fechar aqui, irmãos, eu vou parar aqui agora para dançar, mas fica aqui o conselho, fica aqui o bisu. Todas as coisas, digam queridos comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você está entendendo? E se você amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e apresentar a sua vida a Ele como um sacrifício bom e agradável, esquecendo-se de tudo, tem uma tal recompensa. Se ama a Deus pela metade, eu te assino com vida. Não ama, muito bem. O Senhor Jesus. Ou ama por inteiro, ou não ama. Ou frio ou quente. Morno com umidade, ele é a minha boca. Ou é santo ou não é santo. Ou é quente ou não é quente. Aleluia! Ou agora ou não agora. Ou vive para ele ou não vive. Continua morto. Glória a Deus! Aleluia! Amai ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Todas as coisas cooperam para o bem. Agora faça um exame no seu coração. Eu amo mesmo. Se você ama mesmo, os carros que estão passando lá na rua cooperam para o seu bem. O vento que está saindo daqui coopera para o seu bem. O glória que está daqui coopera para o seu bem. A reclamação que você leva do seu pai, da sua mãe, coopera para o seu bem. A papai que você demora coopera para o seu bem. Essa planta que se mexer coopera para o seu bem. A palavra pura coopera para o seu bem. Aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Glória a Deus! Estou sendo radical demais, mas eu não posso me calar. Deus quer você todinho, quer você por inteiro, não quer pela metade não, viu? O Senhor te ama. Seja santo, porque o Senhor é santo. Seja perfeito, porque o Deus Altíssimo que habita em vós é perfeito. Ah, como é que pode eu não me tornar perfeito em Cristo Jesus, se Ele
Ele é a perfeição, se Ele habita dentro de mim, como é que os meus atos não podem se tornar atos perfeitos se os frutos do Espírito vêm aflorando na minha vida? Mas é o Senhor acima de todas as coisas, que o teu coração seja todo dele, que a tua vida seja toda dele, que o teu futuro, os teus sonhos sejam todos dele, que os teus planejamentos de futuro também sejam dele. Eu dou graças a Deus, porque nesta noite Deus não trata só com você, mas trata também comigo. Fala comigo, fala com o irmão da minha, seu irmão da minha. Meu filho amado, segue mais a mim, santifica mais, purifica mais, eu te amo, eu não me afasto de ti, eu não quero que venha passar por aquela consequência que o pecado faz, não existe pecadinho e pecadão, tudo pode causar dano a você, mas se você me ama, as coisas serão diferentes. Aleluia. Aquele que ama o mundo, ama o Pai, nos chaveiro de misericórdia, Jesus. Ah, meu Deus, se você ama um pouquinho, vamos mudar as concepções aí para esses dias. Vamos mudar nossas atitudes. Vamos. Puxa você, Senhor, preciso ser mais diferente de ti. Eu sou pequeno, seja como tal Davi, seja verdadeiramente no íntimo. Seja verdadeiro no seu íntimo. Irmão, as horas avançam, me perdoe. Glória a Deus. Me perdoe. Não é a minha intenção. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade que Deus continue abençoando a igreja. Eu agradeço, irmã, porque a irmã nos honra sempre, nos trazendo aqui para ministrar a palavra. Eu tenho recebido de Deus aqui. O Senhor Deus tem me dado muitas alegrias nesta igreja. Deus tem me apresentado coisas novas. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade também ao dirigente Tiago Paulo, sua esposa. Peço aos irmãos que continuem orando pela minha vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém?